Olá, mais uma vez a todos vocês, graça e paz do absolutamente único que é Senhor sobre toda a criação. Amém. Vou logo avisando, preparem-se bem com o dom da audição, concentração e paciência de vocês, porque o conteúdo de hoje é um tanto extenso, bem mais do que qualquer outro que apresentei anteriormente. A considerar que é de suma relevância o que tenho a dizer da parte de Deus pela iluminação do divino preceptor que é o Espírito Santo. E de antemão já afirmo que hoje esse conteúdo não se esgota, por ser necessário que, numa próxima oportunidade, eu lhes transmita outros mais detalhes importantes a respeito desse tema. Pelo Santo e Santificador Deus Espírito Santo, que é nosso bom e perfeito preceptor, fui graciosamente impelido a falar hoje um tanto sobre a graça da santificação. Luciano José de Souza, mas a santificação não é um processo que corresponde à responsabilidade humana de aperfeiçoamento daqueles que nasceram de novo? Pois bem, como qualquer questão de cunho teológico precisa ser respaldada pela palavra de Deus, a temática na abordagem de hoje não pode estar fora desse propósito, pois, para quaisquer temas ou assuntos, o que se requer da parte de Deus é que seja coerentemente ou congruentemente esmiuçado, sem prejuízo à verdade, que, sendo a palavra de Deus, é absolutamente inflexível e inerrante. E antes de adentrar nesse assunto de elevada importância, considerei por bem recitar 3 extratos bíblicos que dão norte ao tema em foco. Primeiramente, faço menção do testemunho de João Batista, registrado no 1º capítulo do Evangelho transmitido pelo servo e apóstolo de Cristo João, nos versículos 32 até o 34. E João Batista testemunhou dizendo: vi o Espírito descendo do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu, de fato, vi e testifico que este é o Filho de Deus. Numa fala de Jesus que consiste numa afirmação bem irrelevante, tanto quanto convincente aos seus discípulos, ele explana: em verdade vos asseguro que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer, pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra todas as coisas que realiza, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, assim também o Filho dá a vida a quem ele desejar. Vocês podem conferir essa afirmação no Evangelho também narrado por João,
no capítulo 5 e versículos 19 ao 21. Por fim, como base que precede o desenvolvimento do tema de hoje, na narrativa do Evangelho de Cristo, desta vez conforme o evangelista Mateus, pelo capítulo 12 e versículo 28, temos a seguinte sentença de Jesus em resposta a uma das acusações dos mestres fariseus. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Vale destacar, para fins de esclarecimento, que o conteúdo de hoje não tem por objetivo trazer à luz a ideia de que Cristo era totalmente incapaz de realizar sinais, maravilhas, prodígios e milagres, mas que ele próprio, em sua condição humana, para efeito de exemplo de total servidão ao Pai, realizava muitos eventos sobrenaturais por meio do Espírito Santo. E isso não altera o fato de que ele, o Deus Filho, foi plenamente humano sem ser destituído de sua plena divindade. Numa outra ocasião, se Deus quiser, poderei abordar mais detalhadamente sobre essa questão acerca das naturezas divina e humana de Cristo, mas hoje o centro do conteúdo, que não deixa de ser cristocêntrico, tem tudo a ver com a graça da santificação, que, com requintes de evidências bíblicas, se dá minuciosamente pela efetuação do Espírito Santo enviado por Deus Pai em nome de Cristo a favor de seus discípulos após sua ressurreição e ascensão ao reino celeste. Não em vão, João Batista afirmou que Jesus viria e batizaria com o Espírito Santo para efeito de purificação e remissão de pecados, ao invés de simplesmente batizar com o elemento água. A fim de chegar nessa fase daquilo que se tem da origem latim como Ordo Salutis, que em português significa ordem da salvação, precisamos biblicamente considerar as etapas precedentes, ou seja, que antecedem o processo de santificação e até mesmo da redenção, até porque antes da regeneração, que é o novo nascimento em Cristo, há o nascimento pelo princípio criacional, destacado primordialmente em Gênesis, nos capítulos 1 e 2, e em miúdos, como numa típica recapitulação, convém destacar esse princípio criacional, que não é nem um pouco difícil de se compreender e que está plenamente explícito nas 2 primeiras páginas do primeiro livro sagrado, como a origem de todas as coisas e, portanto, inclusive da vida de todas as criaturas viventes, e isso nos facilita no sentido de, no final das contas, chegarmos a um denominador comum. Sabe-se com suficiente clareza que a Santíssima e Eterna Trindade deu origem a tudo quanto existe e que nenhum fôlego de vida procede da própria criatura. Ou seja, ninguém que existe escolheu por si mesmo nascer. Mas, já no capítulo 3 de Gênesis, encontramos uma ruptura na ordem criacional,
em que, pela conformidade com a soberana vontade de Deus, ocorreu um fato nada imprevisto por ele, que bem conhecemos como a queda humana, protagonizada por sua criatura angelical caída, que foi chamada de Satanás, que, por sua grande astúcia persuasiva, provocou uma espécie de recriação dos humanos, outrora feitos à imagem de Deus, mas agora refeitos à imagem do assaz maligno. Antes eram criaturas vivas e imortais pelo acesso à árvore da vida, mas agora são duas vezes mortas pela morte física e espiritual, ora escravizadas com algemas e grilhões do pecado no império das trevas. E não em vão deu-se a isso, teologicamente, a nomenclatura composta: depravação total, simplesmente porque a natureza humana foi inteiramente corrompida pelo efeito da queda adâmica. A fim de que essa trágica situação insolúvel ou insolucionável pela própria criatura humana aprouve ao Trino Deus em santo, sábio e perfeito conselho celestial providenciar a redenção pela bendita pessoa do Filho unigênito, que passou a ser o primogênito da criação, como representante das graciosas adoção e filiação. E essa graciosa redenção consiste na regeneração, que nada mais é do que um novo nascimento pelo Espírito Santo, conforme o nosso próprio Redentor afirma por meio do diálogo com um dos mestres da lei, chamado Nicodemos. Diálogo exposto no início do capítulo 3 do Evangelho, conforme a narrativa também do servo e apóstolo João. Dito isso, sobre o princípio sobrenatural da salvação, que conhecemos como redenção, regeneração ou novo nascimento, podemos partir, afinal de contas, para o processo da santificação, que é o meio de graça efetuado em tempo real e incessante, sendo bem traduzido como o crucial aperfeiçoamento dos santos para uma cada vez mais e melhor semelhança a Cristo e, para isso, tendo a consideração da habitação e habilitação do Espírito Santo que o próprio Cristo deu como penhor ou selo de garantia ao povo de propriedade exclusiva de Deus, que é um povo eleito desde antes da fundação dos tempos, como também significa um povo composto por nomes inscritos no livro da vida, que foi escrito por Deus também na eternidade pretérita. Mas ainda um pouco antes de trazer à tona a efetiva e eficaz atuação do Deus Espírito Santo, achei por bem expor um breve enunciado que diz respeito a uma fala de Jesus que é muito relevante para esse tema de hoje. E o enunciado está registrado no Evangelho narrado também por João, agora no capítulo 14, dos versículos 16 até o 18, e também o versículo 26, pelos quais os discípulos são encorajados pelo Mestre Jesus.
E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Contudo, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Eu simplesmente poderia parar por aqui, sem utilizar ainda mais extratos bíblicos, mas, por ocasião da alta valiosidade acerca desse tema, seria até uma imperícia que eu não fizesse proveito desse próximo pequeno trecho que também é relatado no Evangelho conforme João, agora no capítulo 16, e versículos 7 até o 15, tendo as seguintes instruções do nosso bom Mestre Jesus. Contudo, afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e anunciará a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o anunciará a vocês. Enfim, após esses destaques sobremodo significativos, passo a explorar mais concentradamente a obra ou a atuação do Espírito Santo, que evidentemente se dá de variadas formas e na condição de Deus como sendo a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele procede eficazmente como ministro enviado de Cristo, produzindo semelhança a Cristo em favor de seus santuários, que são os corações dos peregrinos eleitos. A santificação nesse procedimento do Espírito Santo é, em síntese, a salvação que ocorre em tempo real e que vai acontecendo até o fôlego derradeiro de cada agraciado com a regeneração consumada e garantida pelo perfeito sacrifício de Jesus, que tem como efeito perfeito a expiação dos pecados dos santos eleitos e, assim, culminando na justificação de todos eles. E o Deus Espírito Santo testifica isso como parte de sua missão em favor dos totalmente miseráveis em si mesmos, mas plenamente resgatados pelos paternos laços de uma inexplicável misericórdia do assaz gracioso Trino Deus. A santificação pelo Espírito Santo
é um assunto que tem muitíssimas informações a partir das incontestáveis verdades bíblicas, a ponto de facilmente ser um tema para a produção de não poucos livros. E para se tratar objetivamente num artigo audiovisual, como nesse caso, não é de fácil resumo. Por isso, quem porventura tem algum interesse sobre esse tema a fim de compreendê-lo suficientemente a partir de fontes fidedignas que não destoam das sãs doutrinas explícitas na palavra de Deus, convém-se procurar tais fontes com cautela, pois, na realidade odierna, o que mais se tem a respeito do ministério do Espírito Santo são heresias que, sem hesitar, podemos classificar como fogos estranhos. E falando-se em fogo, a única conotação plausível, sem dano de juízo de valor sob aspecto escriturístico a respeito do Deus Espírito Santo, é que ele pode sim ser destacado como um fogo purificador, pois dentre suas manifestações em seus santuários ele tem uma tarefa de incessante purificação. E isso é comprovado pelo que o servo e apóstolo Pedro nos emite em sua primeira carta, capítulo 1, versículos 1 e 2 e do 5 até o 7. Ouçam bem o que nos diz esse excerto bíblico. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz sejam multiplicadas a vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultarão, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro, que perece ao ser provado pelo fogo, seja aprovada e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Entendamos, portanto, a partir dessa verdade exposta por Pedro, que o Espírito Santo, para a provação do dom da fé, a fim de torná-la mais firme, robusta e pura nos seus santuários peregrinos, os submete a esse processo de santificação. Na carta aos Filipenses, capítulo 1 e versículo 6, temos a afirmação de que Deus começou a boa obra em seus santos e aperfeiçoará essa boa obra até a segunda vinda de Cristo. Em outras palavras, fazendo uma correlação entre esses dois textos explorados, é válido considerar que esse aperfeiçoamento ou assemelhamento a Cristo é uma boa obra minuciosamente efetuada pelo Espírito Santo nos santos, que significam nada mais, nada menos do que separados. E o ouro, ao ser purificado pelo fogo para fins de ser tornado um precioso e valioso metal, precisa ser separado das escórias que antes
o desqualificavam como uma perfeita e preciosa joia. Por isso, vale ressaltar que a purificação pelo Espírito Santo é o aperfeiçoamento que conhecemos como a santificação, sem a qual é impossível que alguém tenha acesso a Deus, como muito bem disse o autor aos Hebreus no capítulo 12 e versículo 14. Não é uma situação impressionante quando fazemos a leitura do evento sobrenatural acerca da descida do Espírito Santo no dia da celebração judaica chamada Pentecostes, em que ele veio sobre uma multidão em forma de língua de fogo? Isso não nos deveria aguçar a consciência, no sentido de que aquilo se tratava de uma profecia pela qual os gentios são, a partir daquela ocasião, agraciados pelo poder, pelo Espírito Santo purificador, que sela o povo escolhido com o fogo da santificação, que evidencia a distinção entre santos e os réprobos. Claro que com isso não estou ousando criar uma nova doutrina a partir da realidade bíblica sobre a antiga profecia concernente à descida do Espírito Santo sobre os gentios, além dos judeus que já haviam sido batizados pelo próprio Cristo com o Espírito Santo. Mas não é nenhuma conjectura ilógica e antibíblica raciocinar com base nessa proposição fundamentada sobre aquela graça especial derramada por Deus sobre seu povo santo. Para desfecho desse estudo bíblico de hoje, faço proveito do fato de que Deus conserva para si um povo santo, zeloso e de boas obras, e isso obviamente se dá pelo poder do Espírito Santo, para que esse povo seja de fato o corpo cuja cabeça é Cristo, a noiva cujo noivo é Cristo, o combo de pó firmado na rocha da salvação que é Cristo, o galho ramífico, florescente e frutífero, cujo tronco é Cristo. E, ao certo, ainda terei mais conteúdo a transmitir sobre esse tema de extrema preciosidade, que é a santificação pelo Espírito Santo. Mas hoje acredito ter sido suficiente para uma edificação espiritual a vocês que puderam me fazer companhia e, como sempre, sobretudo para o louvor da graça e da glória do nosso bom Senhor e Deus triuno. Em conformidade com a boa, agradável, perfeita e soberana vontade de Deus, nosso Senhor e Pai, segue meu fraterno abraço a cada um de vocês na intensidade da preciosa comunhão pormenorizadamente efetuada pelo nosso Senhor e Deus Espírito Santo, bem como na perfeita medida do crucial amor de nosso bom pastor, mestre, salvador e Senhor Jesus. Amém.